Olá, tudo bem? Eu sou Tiago Fiel, enfermeiro obstetra, e vou estar aqui com vocês para trabalhar um pouco sobre cardiotocografia. Você conhece sobre esse exame? Então, este é um exame muito utilizado dentro da obstetrícia para avaliar a vitalidade fetal. E é um exame que a gente utiliza de uma forma rotineira e que nos dá resultados positivos com tempo hábil para uma intervenção segura nas gestantes em que conhecemos os seus riscos maternos, inclusive os riscos fetais, que necessitam de uma observação e de um monitoramento mais próximo e um cuidado especial. Tá certo? A cardiotocografia tem como principal função avaliar de forma indireta o nível de oxigenação em que se encontra aquele feto. A frequência cardíaca dentro dos seres vertebrados, eles são regulados de acordo com a quantidade de oxigênio e a quantidade de gás carbônico circulante. Se eu tenho trocas gasosas efetivas intraútero, eu consigo ter uma melhor resposta ao feto, à sua adaptação dentro da sua vida intraútero. Então, sempre que eu observar a frequência cardíaca fetal, eu estou observando de uma forma indireta o nível de oxigenação a qual se encontra o feto ali dentro, certo? Temos que também ter o pensamento de que, à medida que eu faço intervenções nesse trabalho de parto, com o uso de uterotônicos, por exemplo, puxos dirigidos, ou restrições de dieta, eu estou interferindo nesse mecanismo de oxigenação e recuperação fetal. Um exemplo clássico é o uso da ocitocina. Gestantes em trabalho de parto espontâneo, sem uso de uterotônico, conseguem fazer a recuperação da oxigenação fetal em 90 segundos. Aquelas que estão fazendo uso da ocitocina, que hoje é o nosso uterotônico mais utilizado, têm a sua recuperação em 138 segundos. Isso é 2 minutos para voltar ao seu patamar normal de oxigênio. Lembrando que o feto intraútero, naturalmente, ele está em quadro de hipoxemia. Por isso, ele é taquicárdico, por natureza. Faz uma frequência cardíaca de 120 a 160 e nós consideramos isso natural. Ele precisa criar seus mecanismos compensatórios para o seu ambiente intraútero. Tá? E aí, como é que a gente começa a observar se está adequado ou não? É fazendo a ausculta intermitente estruturada, com o nosso sonar Doppler ou com o nosso pinar, o que estiver disponível naquele momento. Vamos dar uma checada aqui? Então, a ausculta intermitente estruturada é nosso ponto principal para a avaliação da vitalidade desse feto. E eu vou realizá-la dentro do processo de admissão, quando tiver qualquer sinal de atividade uterina anormal, tá? Após ou antes de iniciar qualquer procedimento de estimulação do trabalho de parto, seja ele a ruptura da bolsa por amniotomia, uso de ocitocina, uso de misoprostol, como também antes e após a administração de medicações que podem levar a alterações do sistema nervoso, com o uso, por exemplo, da morfina, da analgesia intraparto, como também antes e após qualquer procedimento que leve à analgesia e anestesia dessa gestante. É importante ficarmos atentos ao longo do processo de trabalho de parto sobre como se encontra esse feto. Auscultas normais são um excelente preditor que nos dá uma segurança e uma garantia para dar uma continuidade na nossa assistência obstétrica de forma segura, tá? E com total qualidade. Temos que ficar atentos que, se no meu sonar eu identifiquei uma alteração, eu necessito de um aprofundamento do meu exame. Para isso, posso fazer mão da cardiotocografia para esta análise, tá? Que é um excelente exame para isso. E o que é que temos que ficar atento? Qual a nossa maior preocupação? São os sofrimentos fetais agudos, que é o grande medo dentro da obstetrícia, tá? O óbito fetal. Mas ele só chega a óbito intraútero em quadros de hipoxemia. Então, como é que a gente analisa a hipoxemia? Vamos dar uma conferida aqui no slide? A hipoxemia, ela leva inicialmente a um quadro compensatório de taquicardia. Naturalmente, o feto, para compensar a baixa de oxigênio, começa a fazer ciclos cardíacos mais rápidos. Esses ciclos cardíacos é a forma de fazer essas trocas placentárias, como também de captar mais oxigênio, visto que o seu ambiente é um ambiente sem oxigênio, está dentro do útero, tá?
Mas se for de forma persistente essa hipóxia, o que é que ele vai fazer? Primeiro ponto, ele vai fazer a vasodilatação dos órgãos nobres. O cérebro, coração e adrenal vão ser os favoritos para receber esse oxigênio. E ele entra num quadro de sofrimento fetal compensado. A gente dá um nome para isso de centralização fetal. Já ouviram falar nesse termo? Então, a centralização fetal nada mais é do que a vasodilatação desses 3 órgãos nobres para isso. Mas ele não só vasodilata os órgãos nobres para melhorar a sua captação de oxigênio, ele faz a vasoconstricção dos demais órgãos, levando ao quadro de isquemia pulmonar e renal. Junto com a isquemia pulmonar e renal, ele entra num quadro de oligodaminia, isso é, pouco líquido amniótico. Você sabe do que é formado o líquido amniótico? Então, o líquido, para quem não conhece, é formado basicamente da urina do feto. Se eu tenho pouco líquido, eu tenho pouca urina. Se eu tenho pouca urina, significa que eu entrei num quadro de vasoconstricção renal. Os rins pararam de funcionar ou estão funcionando de uma forma diminuída. O quadro de oligodaminia faz também a compressão funicular, isso é, o cordão começa a ficar comprimido, diminuindo assim, aumentando a resistência da circulação sanguínea e diminuindo a oxigenação. À medida em que eu faço vasoconstricção nos órgãos, eu não tenho oxigênio para isso. Então, meu mecanismo de respiração se torna de forma anaeróbica. Como eu entro em respiração anaeróbica, consequentemente, eu levo para um estado de acidose metabólica. Tá? O quadro de acidose metabólica, em conjunto com a compressão funicular causado pela oligodaminia, agrava ainda mais a queda da minha PO2. E temos que também ter em mente, à medida em que eu aumento o quadro da hipoxemia, eu torno cada vez mais complicado a vida desse feto. Naturalmente, com o avançar da idade gestacional, o feto pode fazer a eliminação de mecônio sem nenhuma alteração, tá? Sem nenhuma complicação. Mas se ele já vem dentro de um quadro de hipoxemia, eis a complicação, a junção do mecônio com a hipoxemia. Se ele tiver em um quadro natural sem hipoxemia, a glote está fechada, elimina mecônio e não tem nenhuma alteração. Se ele estiver em quadro de hipoxemia com mecônio presente, ele vai abrir a glote como reflexo e pode broncoaspirar esse mecônio, o que se torna uma segunda complicação para ele, para a sua vida extrauterina. Tá? Então temos que ter atenção a esse detalhe. A presença de mecônio não é significativo de sofrimento fetal agudo, mas um quadro de hipoxemia com mecônio é um agravante dentro disso. Tá certo? Para isso, vamos lançar mão da cardiotocografia. E o que é que o nosso exame demonstra? O que é que o nosso exame nos apresenta? Vamos conferir aqui? Então, a cardiotocografia, ela vai me dar esses 4 itens. Primeiro item, contração uterina. A contração uterina vai ser medida em milímetros de mercúrio, sendo que acima de 50 milímetros de mercúrio, eu vou ter contrações que modifiquem colo. A linha de base. Dentro da cardiotocografia, eu espero que esteja entre 110 a 160 batimentos por minuto. Entre 100 e 110, eu tenho uma bradicardia leve. Menor do que 100, bradicardia grave. Entre 160 a 180, taquicardia leve. Acima de 180, taquicardia grave. Variabilidade ou oscilação é a alteração batida a batida, a oscilação que eu tenho batida a batida, ocasionado pelo sistema nervoso, simpático e parasimpático. Que se ele estiver funcionando, se tiver variabilidade, essa oscilação presente no meu traçado, que deixa o meu traçado bem bagunçadinho, significa que eu tenho um quadro de oxigenação adequada. Vamos só relembrar uma questão. No quadro de hipoxemia persistente, eu entro num quadro de centralização fetal, tá? Meu sistema nervoso autônomo, ele é desligado em detrimento de outros órgãos. Então, se eu tenho variabilidade, minha variabilidade está presente, significa que eu não estou em quadro de hipoxemia.
E o meu quarto e último item são as alterações episódicas ou transitórias, as acelerações e desacelerações. Quando acelera, é um excelente preditor fetal, mostra que é um feto ativo e reativo. Quando eu encontro as desacelerações, pode me indicar um quadro de hipoxemia. Sendo que das desacelerações eu tenho 4 tipos. Tá? O primeiro tipo é a precoce, que ocorre junto com as contrações. Desaceleração precoce é um evento fisiológico, ok? O segundo tipo, desaceleração tardia, ocorre depois das contrações. Tá? É um evento patológico, está relacionado à insuficiência placentária. Terceira desaceleração, variável. São desacelerações que estão correlacionadas à compressão funicular, isso é, compressão de cordão, tá? Causado por um quadro de oligodramia, por exemplo. E, por fim, a desaceleração prolongada. São as desacelerações em que duram mais do que 3 minutos. E essas desacelerações longas, tá, levam a uma diminuição da oxigenação fetal por um longo período de tempo que pode levar a alguma lesão neurológica a futuro. Tá certo? Então temos que estar atentos a esses 4 itens, as suas presenças ou as suas ausências, para a partir daí a gente poder classificar de uma forma adequada e correta, tá bom? Na nossa atualização, nós trabalhamos com 3 categorias para a sua classificação. Categoria 1, a categoria fisiológica, a categoria normal, em que ela tem uma linha de base adequada, possui variabilidade, não tem desacelerações prolongadas, variáveis ou tardias, podendo ter ou não desaceleração precoce, que é a desaceleração que acontece junto com a contração, tá? Essa é a categoria 1. Eu encontrei esse tipo de traçado, é uma categoria normal, uma categoria fisiológica, em que eu vou seguir minha ausculta intermitente de forma estruturada, auscultando de 30 em 30 minutos no primeiro estágio, de 5 em 5 ou de 15 em 15 no segundo estágio, de acordo com o protocolo institucional. Na minha categoria 3, eu não tenho variabilidade, eu tenho um traçado retilíneo, reto, sem variabilidade nenhuma, me indicando que o sistema nervoso simpático e parasimpático não está funcionando, isto é, está em quadro de hipóxia. Junto com isso, eu necessito ter em 50% ou mais das contrações desacelerações variáveis ou desacelerações tardias, isso é, desacelerações de forma repetitiva. Tá? Tem que estar em repetição para isso, ser categoria 3 anormal. Ou entrar em um padrão sinusoide, isso é, os batimentos cardiofetais estão formando sinos. Ok? A categoria 2 é a mais fácil de classificar. É tudo que não está presente na 1 e não está presente na 3. Tá certo? Então, assim, eu tenho variabilidade, mas estou com desaceleração tardia, categoria 2. Eu estou com ausência de variabilidade sem desaceleração, categoria 2. Eu estou com um nível fora do parâmetro, estou com 180 de nível, por exemplo, ou estou com 100 de nível, entrando no quadro de bradicardia, categoria 2, tá? O meu diferencial da gravidade vai ser essa ausência de variabilidade e é onde a gente tem que ter total atenção. Vamos ver aqui um exemplozinho? Então, nesse nosso exemplo, o que é que nós temos? Tá? No nosso traçado inferior, nós temos as contrações. Para ser contrações que modifiquem colo, tem que ser acima de 50 milímetros de mercúrio. Não tem nenhuma contração que modifique colo. Tem pequenas contrações aqui presentes ao longo do traçado, que podem ser consideradas contrações de treinamento, contrações de Braxton Hicks, tá? Contrações mais simples. Na nossa parte superior, nós temos os batimentos cardiofetais, em que nós vamos observar o primeiro ponto, o nível, a sua linha de base, tá? Aonde mais fica. Se nós observarmos, gira em torno dos 150 batimentos, que é onde acaba mais se repetindo, entre 140 a 150 batimentos. Então tem um nível adequado, já que é de 110 a 160. Nós temos a variabilidade, em que é o nosso parâmetro essencial, em que é essa oscilação que nós encontramos ao longo do caminho, essas alterações que a gente observa, é a variabilidade, mostrando que o sistema nervoso simpático e parasimpático está funcionando. Seguido também da aceleração transitória, tá? Que é
São esses eventos aqui em que são bons preditores fetais, mostrando que o feto está ativo, ok? Seguidos, que nós podemos também fazer análise de desaceleração. Nós não temos nenhuma desaceleração aqui presente ao longo do nosso traçado. Nós temos esses eventos que podem lhe confundir, mas com estudo aprofundado, vocês vão perceber que isso aqui é uma variabilidade. Porque para ser desaceleração, tem que cair no mínimo 15 batimentos e que tem que ter uma duração maior do que 15 segundos, tá? Como dura menos do que 15 segundos e caiu menos do que 15 batimentos, este traçado aqui, esses dois exemplos, não são desacelerações e sim variabilidades. Para a minha classificação adotada, esta aqui é uma cardiotocografia categoria do tipo 1, tá? Uma cardiotocografia normal de uma gestante que está no início do seu trabalho de parto, uma categoria fisiológica. É importante a gente aprofundar os nossos estudos da cardiotocografia. É importante a gente ter conhecimento do nosso instrumento de trabalho para poder saber intervir de forma adequada, para quando encontrarmos situações patológicas, tenhamos total conhecimento para iniciar processos de interferência, como a reanimação intraútero, que é um processo maravilhoso para a recuperação da oxigenação fetal. A reanimação intraútero consiste basicamente em botar a gestante em decúbito lateral esquerdo, ofertar oxigênio de forma adequada, elevar a sua pressão arterial, descontinuar o uso do uterotônico que esteja fazendo, como a ocitocina, por exemplo, e usar também, fazer uso de algum uterolítico, como a terbutalina, para diminuir essas contrações, visto que as contrações são os principais fatores estressantes para o feto, são fatores que diminuem a oxigenação. Por isso, é importante a gente conhecer um pouco dessa fisiologia fetal correlacionada com a fisiologia materna. Tá certo? Desejo a todos vocês um forte abraço e a gente se encontra por aí.